Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Quase ninguém trouxe a Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis virtude, mas recebereis poder, mas recebereis habilidade, mas recebereis unção do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Apóstolo Martins, presidente do Ministério Missão Profética e também do Instituto Teológico Missão Profética, Bispo José Macedo, diretor e reitor da Faculdade Teológica Missão Profética, aos formandos, inicialmente agradeço a Deus por nos ter dado força e coragem para chegarmos até aqui. Agradeço também aos meus colegas, obreiros e superiores, pela confiança depositada em mim, ao me escolherem para ser um dos professores deste curso. Sinto-me muito honrado, glórias a Deus por isso. Sábado, 3 de dezembro de 2016. Esse dia ficará marcado em nossas memórias como um dia muito especial, que também é aniversário da missionária Amélia, minha mãe. Se hoje estou aqui foi pela dedicação e perseverança em oração da minha mãe. Igualmente como foi a Lloyd e a sua filha, que criaram e educaram Timóteo nos caminhos do Senhor. A formatura é a conclusão de uma fase muito importante da vida. É bom celebrar a conclusão dos estudos agradecendo a Deus por sua ajuda. Toda a capacidade de aprender, toda a sabedoria e todo o conhecimento vem de Deus. A formatura define, porque muitos começaram, mas poucos terminaram, poucos estão aqui. Então a formatura ela marca o início de um novo rumo, novos desafios, novas aprendizagens, novas escolhas. E Deus ajudou a superar os desafios até aqui. E Ele vai continuar nos ajudando em todos os desafios da vida. Observe Provérbios capítulo 8, verso 10 e 11. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Alguns, amados, ainda insistem em acreditar que teologia é um saber privado para alguns, para padres, para pastores, para bispos e apóstolos. Não é. Teologia não é só para esses. Todo cristão é chamado a dar as razões de sua esperança. Aprenderam buscando constantemente o conhecimento de Deus através da Bíblia, através dos bons livros e também de pessoas mais experientes. Aprenderam uns com os outros. Aprendemos a discutir ideias, formular novos conceitos e principalmente a respeitar divergências de opiniões. O resultado desse aprendizado se traduz no conhecimento adquirido que nos permitirá atuar na vida prática como agentes de mudanças e responsabilizando-nos pelos rumos que uma parte da nossa sociedade poderá tomar, começando pela família e pela igreja. Com mais conhecimento, a pessoa passa a ser altruísta, solidária, mais humana, mais consciente, mais sensível com as situações da vida. Com mais conhecimento, consegue servir. E servir talvez seja a tarefa mais nobre, porque diz respeito ao próximo. Quando servimos ao próximo, estamos servindo a Deus. Então não foram poucas vezes que nos perguntaram o que é teologia. Para que serve a teologia?
Teologia é para ser pastor? E o que faz um teólogo? Pois Deus é o princípio e o fim de tudo. Então, ao contrário de que muitos pensam, o estudo da teologia é tarefa para todos. Não é um meio de se destacar entre sábios e entendidos em matéria de religião. Também não é um estudo direcionado em conhecer a totalidade da revelação de Deus ao homem. Pois certamente isso não irá acontecer, visto que nossa limitação não pode compreender a revelação de Deus de forma completa e plena, pois Ele é eterno e infinito. Ao passo que somos pecadores limitados, conforme 1 Coríntios capítulo 13, 9 ao 12. Digo que é um meio de termos um relacionamento mais próximo com o eterno Deus, de conhecermos seus atributos e sua vontade. A teologia nos leva ao encontro da graça de Deus, não somente um meio de exercício do intelecto, numa tentativa de conhecer a vontade de Deus para nós, mas uma dádiva de Deus com o propósito de se fazer conhecido por meio das Escrituras. E isto é para todos que desejarem se esmerar no estudo dela. Quero te dar 12 motivos para estudar teologia. Primeiro, para saber das razões, capacitar-se para a obra de Deus. Segundo Timóteo 3,17. Conhecer com maior profundidade a palavra de Deus. Segundo Coríntios 10,15. Entender as raízes históricas do cristianismo. Êxodo 12,26. Entender de modo científico e sistemático a fé cristã. Efésios 3,17. Fazer um curso superior com validade civil na área das ciências humanas e estar habilitado para ingressar em qualquer faculdade. Provérbios 22,17. Ajudar as pessoas por meio de aconselhamento. Romanos 15,14. Pregar com qualidade, graça e sabedoria. 1 Coríntios 9,16. Exercer algum ministério na igreja. 1 Timóteo 3,1. Simplesmente avançar para as águas mais profundas na presença de Deus ou em Deus. Atos 13,9. E tem N motivos. Quis selecionar 12 apenas para despertar aí a vontade de alguns. A teologia, então, ela exercita o raciocínio lógico e equilibra mente e coração, inteligência racional e inteligência emocional, em equilíbrio com o espiritual. Entendemos dessa forma que estudamos os tratados e discursos. Escreve, fazendo menção a que Cristo já tinha dito: receber poder, e poder e habilidade para fazer alguma coisa. Você quer revolucionar o teu ministério? Quer produzir efeitos para a honra e glória de Deus? Considere 3 coisas importantíssimas na igreja que você frequenta e ajude a construir essas 3 coisas na tua igreja. Porque, queridos, a partir de agora nós vamos marcar uma geração através de um culto. Nós vamos marcar vidas, vamos transformar vidas através de um culto, e esse culto precisa ter essas 3 coisas que são de suma importância: fé, unção e glória da presença de Deus. Repitam comigo: fé, unção e glória da presença de Deus. Amém. E como se consegue isso? O que é fé? Hebreus 11 já diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele vai dizer que a fé é a palavra. Se queremos fé, nós precisamos de palavra, de uma boa palavra, para que aumente e acrescente a fé dos ouvintes. Segundo, nós precisamos de unção. E o que é unção? Por muito tempo, o que se explicou como unção era grita muito, pula muito, salta muito no mistério, faz aviãozinho, muito barulho. Até agora o que se explicou como unção era isso. Mas unção e poder são habilidades. Quando Deus unge alguém, essa pessoa então ela foi capacitada com habilidades para que possa executar aquilo que Deus quer. Deus dá dom segundo o propósito dele, segundo o objetivo dele,
Ele quer usar alguém com dom específico para um objetivo, uma finalidade. É capacidade. Deus capacita, eu vou te capacitar para tal finalidade. É unção, habilidade para fazer aquilo que Deus quer. Quando você ouve alguém cantando mal, cantando desafinado, aí você diz, misericórdia, habilidade para cantar. Não tem unção. Mas quando nós ouvimos alguém cantando bem, nós falamos, meu Deus, que unção que ela tem, que essa pessoa tem, que habilidade que ela tem. Unção é habilidade. E eu não estou dizendo aqui o nível de espiritualidade, de comunhão que uma pessoa possa ter com Deus. Não é isso. Uma pessoa que canta desafinado, uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, pode ser que ela tenha um nível de comunhão com Deus muito próximo, muito grande, maior. Não confundamos uma coisa com outra. Amém? Uma coisa, outra coisa, como já disse muitos por aí, não é? Não estou dizendo o nível de envolvimento que essa pessoa possa ter com Deus, apesar de cantar desafinado. Não é isso. Quando nós vemos alguém pregando sem estudo, sem conhecimento, aquela pessoa que chega no púlpito e fala assim, não preparei nada, Deus me deu a palavra agora. Não estudou, não se preparou, não tem comprometimento com a palavra. Os teólogos aprenderam isso, se prepara, estuda. Timóteo, Paulo ensina isso. Pegando assim, sem dedicação, você diz, meu Deus, o que essa pessoa está falando? O que ela está falando? Sem nexo, está viajando, né? Aí você diz que ela não tem noção. Mas quando nós vemos alguém pregando bem, com graça, com comprometimento, nós falamos que esse pregador, essa pregadora está cheia da unção, tem muita habilidade. Deus a capacitou, porque ela buscou. Deus dá sabedoria deliberadamente, não lança em rosto, mas o conhecimento tem que buscar. Deus não vai dar conhecimentos você vai adquirir nos bancos escolares. E vocês fizeram isso, por isso que estão aqui. Terceiro, glória de Deus. A glória de Deus. A unção é Deus operando no homem pela habilidade. Glória de Deus é Deus operando na igreja, independente do homem, com sua única e exclusiva vontade. Porque Deus, Ele habita na eternidade. Jeremias capítulo 8, verso 22, eu acho fantástico esse texto. Quando ele diz, tem bálsamo de Gileade, que possa acontecer a cura, para que atraia a cura sobre a filha de meu povo. Tem bálsamo de Gileade. A unção, louvor e glória de Deus, para que haja cura, para que atraia a cura sobre a filha de meu povo. Deus, Ele está na eternidade, meus amados, mas Ele caminha por uma estrada chamada estrada da adoração. Se no culto, na igreja, temos essas três coisas bem claras, bem definidas, fé, unção e glória da presença de Deus, nós temos uma palavra de qualidade que produz fé, nós temos uma unção, uma habilidade de quem prega bem, de quem canta bem, de quem toca bem. Temos na igreja um povo mergulhado na adoração. Nós vamos acelerar o processo de Deus, da revelação e da manifestação da sua glória sobre a igreja e sobre o povo. Isto está em nossas mãos fazer. Isto está na mão de vocês fazerem. Não vão mais cometer equívocos. Possa até ser que cometa, mas rapidamente vocês já... Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, dizendo assim, que não tem nenhum justo sequer. Não há nenhum justo sequer. Mas lá em Tiago nós estamos vendo o Tiago escrevendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia então está se contradizendo. Paulo está dizendo uma coisa para os romanos, que não tem nenhum justo sequer. Não tem. Não há nenhum justo. Mas Tiago está falando que a oração de um justo, então quem é esse justo? Vocês como os teólogos aprenderam isso. Que Paulo, que antes
que um texto fora de contexto gera um pretexto para a heresia. O que Paulo está afirmando para os romanos é que a lei e a circuncisão não justifica ninguém. Ninguém se torna justo perante a lei e perante a circuncisão. Paulo está batendo nisso. A lei e a circuncisão não justifica ninguém, mas todos nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, pela graça dele, pela morte dele na cruz do Calvário. Por isso que Tiago diz que a oração de um justo, aquele que foi justificado, pode ir muito em seus efeitos. Esta causa, ter uma boa palavra para gerar fé aos ouvintes. Busque unção cada vez mais, habilidade para exercer o teu ministério, e através disso, aleluia, invocar a glória de Deus sobre a igreja, que é isso que nós estamos precisando. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Se é para Jesus é mais forte, igreja. Para Jesus é mais forte. Eu estou, na verdade, me recordando de vocês, quando em 1991 eu peguei o meu certificado do curso básico de teologia pela Escola Cícero Canuto de Lima. É muito lindo, é marcante e incentivo esta noite para que vocês continuem, porque no final de 1994 para 95 pegamos mais um certificado. Este agora do IBAN, Instituto Bíblico de Americana, que nos trouxeram o pastor José Wellington Bezerra da Costa, no Ministério de Americana.